Agora eu detento seus mistérios. Eu acreditava que o casamento durava para sempre. Descobri que o herpes e a família da minha esposa também persistem assim. Meu nome é Mark Dorsey, e há 3 meses eu levava uma existência que muitos considerariam razoável. Residência modesta em Fairfield, Connecticut. Emprego comum como investigador de seguros. Esposa chamada Elise, empregada em uma empresa de viagens de luxo. E Emma, minha filha de 10 anos. A única presença neste mundo que transmite clareza absoluta. A primeira fissura no meu universo aparentemente impecável surgiu numa manhã de terça-feira, enquanto preparava o almoço de Emma. Ela estava acomodada à mesa da cozinha, com os cabelos escuros desgrenhados pelo sono, remexendo no cereal. Papai, por que o tio Giuliani sempre cheira como se tivesse mergulhado em perfume? Indagou ela, franzindo o nariz. Tio Giuliani? Refiro-me a Giuliani Leffitte, primo da minha esposa vindo da França. Não é exatamente tio dela, mas Emma fora instruída a chamá-lo assim por cortesia. Giuliani nos visitava há 2 semanas, alegando buscar um apartamento enquanto montava seu negócio de comércio de arte em Nova York. Há quem ache que quanto mais, melhor, minha querida, respondi, untando a manteiga de amendoim no sanduíche dela. Igual a mamãe com o perfume dela, Emma riu. O perfume da mamãe fede a mentiras. As crianças soltam as observações mais inesperadas. Na ocasião, eu ri e dispensei o assunto. Mas hoje compreendo que o faro de 10 anos da Emma superava a percepção do meu cérebro de 38 anos. Naquela noite, retornei de um trabalho de vigilância por volta das 11h. Havia monitorado um sujeito que alegava incapacidade laboral por lesão nas costas, mas flagrado jogando basquete na quadra local. Casos de fraude em seguros não cativam, porém, sustentam as contas e exploram competências que adquiri nos 8 anos como policial, antes de me esgotar com o distintivo. A casa permanecia escura, salvo uma lâmpada acesa na cozinha. Supus que Elise estivesse em mais uma de suas chamadas noturnas de trabalho com clientes em fusos horários variados. Sua função consistia em organizar viagens sofisticadas para indivíduos abastados com recursos excessivos e olfato deficiente. Peguei uma cerveja na geladeira e rumava a escada acima quando captei vozes da sala de estar, a de Elise, e uma voz masculina em francês. Eu cursei 2 anos de francês no ensino médio, o suficiente para pedir um croissant e localizar o banheiro. Contudo, identifiquei o timbre. Íntimo, suave, similar ao que Elise empregava comigo outrora. Arrastei-me até a porta e espiava pela quina. Elise se aninhava no sofá ao lado de Giuliani, a cabeça apoiada em seu ombro, enquanto ele alisava seus cabelos. Assistiam a um filme francês, com legendas piscando na tela. Mon amour, murmurou ele, beijando o topo de sua cabeça. A garrafa de cerveja escorregou da minha mão e se estilhaçou no piso de madeira. Eles se separaram abruptamente, como adolescentes surpreendidos pelos pais. O rosto de Elise empalideceu, depois corou. Mark, você voltou cedo. Evidentemente, não o bastante. Fixei o olhar em Julian, que ao menos demonstrou constrangimento. Curtindo uma agradável noite familiar de cinema. Não é o que parece, Elise afirmou, erguendo-se e ajeitando os cabelos. Vestia uma camisola de seda que eu lhe dera de presente de aniversário de casamento. Estávamos apenas. Apenas o quê? Ensaiando beijos franceses. Julian se levantou, com seus 6 pés de altura. Ele possuía uma atratividade europeia que faz os homens americanos se sentirem desleixados. Roupas de grife, cabelo impecável, sotaque capaz de derreter mulheres. Mark, talvez devêssemos conversar como homens civilizados. Talvez você deva arrumar suas malas e sumir da minha casa. Papai. A voz de Emma ecoou da escada. Ela postava-se ali de pijama, esfregando os olhos. O que houve? Ouvi vidro quebrar. Nada, minha querida. Volte para a cama. O tio Giuliani está de partida. Julian olhou para Elise, depois para mim, em seguida para Emma. Nós. Sim, creio que seja o ideal. Ele recolheu seus pertences da mesinha de centro, o celular, uma taça de vinho, papéis que pareciam documentos legais, e dirigiu-se às escadas. Ao passar por Emma, bagunçou seus cabelos. Bonne nuit, pequenina,
Emma se esquivou do toque e correu para mim. Eu a ergui, apesar de ela já estar grande demais para isso. O tio Julian está encrencado, sussurrou ela no meu ouvido. Sim, filhota. Encrenca grande. Após acomodar Emma de volta na cama, deparei com Elise no nosso quarto, sentada na beira do leito com as mãos na cabeça. Há quanto tempo? Perguntei. Mark, por favor, permita-me esclarecer. Há quanto tempo, Elise? Ela ergueu o rosto para mim, olhos marejados. Lágrimas autênticas, ou as que ela invocava quando convinha? Após 12 anos de matrimônio, eu já não distinguia mais. 6 meses, desde que ele me contatou pela primeira vez sobre vir para a América. 6 meses. Enquanto eu suava noites tardias e fins de semana para custear esta casa, esta existência, ela arquitetava sua rota de fuga. Você o ama? Não sei. Talvez? Sim. Ela secou os olhos. Mark, há anos estamos nos afastando. Você sabe disso. Então, optou por se aproximar do seu primo? É meu primo em segundo grau, e ele me faz sentir viva novamente. E eu, o que sou? Um peso morto. Ela calou-se, o que equivalia a uma confissão. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Pela manhã, avistei um bilhete no balcão da cozinha. Elise levara Emma à escola e partira para o trabalho. O carro alugado de Julian sumira da garagem. O bilhete dizia: precisamos de espaço para refletir. Vou ficar na casa da minha irmã por uns dias. Por favor, não complique mais do que o necessário. Não complique mais do que o necessário. Como se eu fosse o responsável pela bagunça. Liguei para o trabalho, alegando doença, e passei o dia perambulando pela casa, enxergando-a com olhar renovado. As fotografias na cornija que narravam nossa saga familiar. O sofá onde minha esposa se aconchegara a outro homem. A mesa da cozinha onde partilháramos incontáveis refeições e diálogos. Tudo agora evocava um museu. O museu dos itens que já importaram. Quando Emma retornou da escola, me achou no quintal, sentado e fitando o vazio. Onde está a mamãe? Ela está na casa da tia Sara por algum tempo, por causa do tio Julian. Sim, filhota, por causa do tio Julian. Emma se instalou ao meu lado nos degraus da varanda. Vocês e a mamãe vão se divorciar? Ainda não sei. Isso te assusta? Ela ponderou com a gravidade que só as crianças conferem a interrogações transformadoras. Um pouco, mas talvez melhore as coisas. Vocês brigam muito quando acham que eu não escuto. Criança esperta, esperta demais. Não importa o que ocorra, você sabe que eu te amo, não é? Sei, papai. E eu te amo também, mais que o perfume fedorento da mamãe. Isso me arrancou uma risada. A primeira autêntica em 24 horas. Naquela noite, com Emma já dormindo, procedi como qualquer investigador competente faria. Iniciei a busca por provas. Elise deixara o laptop para trás. A senha era o aniversário de Emma, o que soava romântico, mas agora apenas preguiçoso. Seus e-mails contavam a narrativa que eu fora cego demais para perceber. Meses de trocas entre ela e Julian. Preparativos para a visita dele. Reservas de hotéis em Nova York para escapadas românticas. Enquanto eu imaginava que ela estava em conferências profissionais. Imagens que eles enviaram um ao outro e que reviraram meu estômago. Mas o pior veio na sequência de e-mails mais recente. Não se tratava apenas de adultério. Era sobre um porvir. Um porvir que abrangia Emma. O advogado afirma que facilitará se estabelecermos residência na França antes, escrevera Elise. Emma vai adorar Paris, e as escolas internacionais lá são excelentes, a réplica de Juliane. Já conversei com meus contatos sobre o processo de adoção. Uma vez casados, deve ser direto o processo de adoção. Eles tramavam levar minha filha para a França e fazer Juliane adotá-la. Imprimi cada e-mail, salvei cada imagem, baixei cada arquivo. Depois, fechei o laptop e permaneci na escuridão por um bom tempo. Lá fora, a chuva começou. Uma garoa constante e gélida que faz o mundo parecer lavar tudo o que você julgava conhecer. Eu errara ao crer que o casamento perdurava para sempre. Mas estava prestes a aprender que certas coisas valem a luta, custe o que custar. E descobriria quão longe um pai desesperado
vai para salvaguardar sua prole. Fim. Capítulo 2. O truque de desaparecimento. Os 3 dias seguintes transcorreram como um pesadelo ruim. Elise apareceu para recolher roupas e outros itens, mas evitou discutir qualquer coisa além de detalhes práticos. Quem buscaria Emma na escola quando possível vê-la? Se eu seria sensato quanto aos acordos de guarda. Sensato? Como se houvesse algo sensato em descobrir que sua esposa planejava raptar sua filha para outro país. Não revelei que vira os e-mails. Ainda não. Processava a dimensão do que arquitetavam e precisava ser astuto quanto ao passo seguinte. Na quinta-feira à noite, Emma e eu jantávamos quando ela formulou a pergunta que eu temia. Quando a mamãe volta para casa? Não tenho certeza, querida. Ela e eu precisamos resolver algumas pendências. É porque ela gosta mais do tio Julian do que de você? A menina nada deixava passar. O que te leva a pensar isso? Pelo jeito que ela o olhava, e ficava sempre mandando mensagens quando ele não estava. Ela tinha o mesmo olhar que faz quando planeja festas surpresa. Você é bem observadora. Aprendi isso com você. É o que a mamãe diz sempre que eu percebo algo que ela preferia que eu não notasse. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. O que quer que suceda entre sua mãe e eu, não é culpa sua, e nós dois te amamos imensamente. Sei, mas papai... Sim, eu não quero morar na França. Meu sangue gelou. O que te faz crer que poderíamos morar na França? Ouvi a mamãe no telefone ontem. Ela conversava com a tia Sara sobre escolas francesas, como minhas notas são boas e como sou jovem o suficiente para aprender o idioma com facilidade. Então, o esquema já avançava. Não eram meros planos, eram preparativos. Naquela noite, com Emma adormecida, liguei para meu antigo parceiro, Rico Martinez. Rico permanecera na força após minha saída. Tornara-se detetive e agora lidava com crimes de colarinho branco. Se alguém poderia me orientar sobre opções legais, era ele. Meu Deus, Mark, você realmente sabe escolher bem. Bem, a verdade é que ela não era assim no dia em que nos casamos. Pelo menos, acho que não. O que pretendes fazer quanto a isso? Pretendo impedir que levem a Emma para a França. Existe algo que eu possa fazer do ponto de vista legal? Poderias tentar obter uma ordem de custódia de emergência, mas precisarias de provas de que eles planeiam levá-la para fora do país. Tens isso? Pensei nos e-mails. Mas talvez? Assim não basta para convencer um juiz. Necessitas de documentos concretos, como bilhetes de avião, pedidos de passaporte ou algo sólido. E se eu já tiver o passaporte dela em mãos? Nesse caso, eles não a podem levar a lado nenhum. Mas, Mark, se eles estiverem mesmo determinados, podem tentar arranjar um substituto ou algo pior. Afinal, quem planeia sumir com uma criança nem sempre espera pela papelada. Isso não me deixou dormir a noite toda. Na manhã de sexta-feira, levei a Emma à escola e depois dirigi-me à caixa de segurança no nosso banco. Queria verificar o passaporte da Emma e outros papéis importantes. A caixa estava quase vazia. O passaporte da Emma desaparecera, assim como a certidão de nascimento e o cartão de segurança social. Fiquei ali, parado, a fitar os espaços vazios onde aqueles itens deviam estar, com a sensação de que me tinham dado um soco no estômago. A Elise tinha acesso à caixa. Ela viera ali há pouco tempo. Dirigi-me logo para a casa da Sara. A Sara era a irmã mais nova da Lisa, divorciada. Vivia sozinha num condomínio a uns 20 minutos dali. O carro dela estava na garagem, mas quando toquei a campainha, ninguém atendeu. Rodeei o edifício até ao fundo. A porta corrediça da Sara estava aberta, e ouvi vozes no interior. Eu avisei que isto era um erro, dizia a Sara. O Mark não é parvo. Ele vai descobrir. Já descobriu. Era a voz da Elisa. Ele sabe do Julian. Mas sabe do resto? Ainda não, mas vai saber. Aproximei-me devagar da porta, mantendo-me escondido. Talvez devesses repensar, disse a Sara. A Emma é filha dele também. A Emma vai ficar bem. Ela vai adorar a França, e o Julian idolatra-a. Isto é o melhor para todos. O melhor para todos ou o melhor para ti? Houve um silêncio prolongado. Não posso continuar casada com o Mark,
disse por fim a Elise. Não aguento fingir felicidade naquela vida. E não vou deixar a Emma para trás. Então, vais raptá-la? Vou salvá-la de crescer num lar destruído, vendo os pais a ressentirem-se um ao outro. De crescer numa cidade pequena com sonhos pequenos? O Mark é um bom pai, Elise. O Mark é um bom homem, mas não é o homem com quem quero passar a vida. Eu ouvira o suficiente. Afastei-me da porta e caminhei até o carro, as mãos a tremer de fúria. Naquela tarde, fui buscar a Emma à escola como de costume. Ela tagarelou sobre o dia dela, as amigas, um relatório de livro em que trabalhava, coisas típicas de uma miúda de 10 anos que agora pareciam preciosas e frágeis. Pai, vamos para a casa da mãe esta noite? Tínhamos planos para jantar na casa da Sarah, uma reunião familiar que a Elise organizara. Sim, mas Emma, quero que me prometas uma coisa. O quê? Se alguém tentar levar-te para algum lado sem me avisar primeiro, liga-me logo, mesmo que seja a tua mãe. Ela olhou para mim com aqueles olhos escuros e sérios. Estou em perigo? Quis mentir para preservar um pouco mais a inocência dela, mas ela merecia a verdade. Acho que a tua mãe pode estar a planear mudar-se para longe e levar-te consigo sem te perguntar o que queres. Para a França, talvez. A Emma ficou calada por um bom bocado. Depois disse: Não quero ir para a França, pai. Quero ficar aqui contigo. Vou fazer tudo o que puder para que isso aconteça. Dirigimos-nos para a casa da Sarah. O carro da Lisa estava lá, e também um carro alugado que eu não reconheci. O Julian regressara. Caminhamos juntos até a porta, a mãozinha da Emma na minha. Sentia-me como se estivesse a entrar numa armadilha, mas precisava de saber os planos deles. A Sarah abriu a porta com um sorriso forçado. Olá, Mark. Emma, querida, vem dar-me um abraço. A Emma abraçou a tia, mas manteve-se perto de mim. Na sala de estar, a Elise e o Julian estavam sentados no sofá, sem se tocarem, mas suficientemente próximos para que a aliança deles fosse evidente. Olá, Emma, disse o Julian, com o seu sorriso impecável. Como foi a escola hoje? Bem, respondeu a Emma, sem se mexer do meu lado. Mark, a Elise levantou-se. Obrigada por vires. Precisamos de falar. Sim, precisamos. Talvez a Emma deva ir brincar para o outro quarto, enquanto os adultos conversam, sugeriu o Julian. A Emma fica comigo, disse eu. Mark, por favor. Isto já é difícil o suficiente sem... Sem o quê? Sem a tua filha ouvir como planeias raptá-la. A sala mergulhou num silêncio mortal. O rosto da Elise empalideceu. Não sei o que pensas que ouviste, mas eu sei dos e-mails, Elise. Sei dos teus planos para a França. Sei que tiraste os documentos da Emma da caixa de segurança. A Sarah afundou-se numa cadeira. O Julian ergueu-se, a mandíbula tensa. Talvez devêssemos falar em privado, disse ele. Talvez devesses calar-te, respondi eu. Isto é entre mim e a minha mulher. Pai. A voz da Emma era pequena e assustada. Agachei-me ao nível dela. Está tudo bem, filhota. Por que não vais para o quarto da tia Sarah ver televisão uns minutos? A Emma olhou para os adultos na sala, depois para mim. Vens buscar-me em breve? Muito em breve. Depois de a Emma sair da sala, virei-me para a Elise. Como pudeste fazer isto a ela? A nós? Estou a fazer o que acho melhor. Estás a fazer o que é melhor para ti? Há uma diferença, Mark. Por favor, tenta entender, disse o Julian avançando. A Elise não está feliz. Não está feliz há muito tempo. E isso dá-te o direito de destruir a minha família? Não estamos a destruir nada. Estamos a tentar construir algo novo com a nossa filha. A Emma terá oportunidades na França que nunca teria aqui. As melhores escolas, cultura, viagens. Levantei-me tão depressa que o Julian recuou um passo. A Emma terá o pai dela. Essa é a oportunidade que conta. Mark, disse a Elise, com lágrimas a brotarem. Sei que isto é duro, mas podemos acertar visitas. Podes ir vê-la, ou ela pode vir aqui nos verões. Visitas? Queres que eu visite a minha própria filha? A gente divorcia-se o tempo todo. As famílias arranjam-se. A gente divorcia-se. Não foge do país com crianças roubadas. Não a estou a roubar. Sou a mãe dela e o pai. Isso já significou algo. A discussão prosseguiu por mais uma hora, rodando em círculos.
Eles tinham tudo planeado. A Elise pediria o divórcio, alegando que eu era controlador e potencialmente perigoso. Pediria autorização para se mudar para a França por motivos profissionais. Quando seu sistema legal resolvesse, eles estariam instalados em Paris, com a Emma matriculada na escola. É melhor assim, repetia a Elise. Ruptura limpa, recomeço fresco. Limpo para quem? Fresco para quem? Quando por fim fui buscar a Emma e saímos, sentia-me a afogar. Eles tinham dinheiro, tinham um plano e tinham uma vantagem inicial. Mas cometeram um erro fatal. Subestimaram até onde um pai vai para proteger o filho. E estavam prestes a descobrir que os meus 8 anos como polícia me ensinaram mais do que só em investigar fraudes de seguros. Hash. Capítulo 3. O confronto. Na manhã seguinte, sábado, o telefone tocou às 7h da manhã, enquanto a Emma ainda dormia. Mark, é o Rico. Pensei na tua situação a noite toda, e acho que precisas de agir rápido. Fiz umas verificações. Não há registro de pedido de autorização para mudar a Emma, o que significa que planeiam simplesmente desaparecer. Como é possível? Não precisam de aprovação do tribunal? Só se planearem voltar. Se tensionarem ficar na França permanentemente, podem tentar estabelecer residência lá primeiro e depois lidar com as questões legais de uma posição forte. Ou seja, a posse é 9/10 da lei. Se levarem a Emma para a França e a matricularem na escola lá, torna-se muito mais difícil recuperá-la. Senti-me enjoado. O que posso fazer? Primeiro, precisas de documentar tudo. Cada conversa, cada plano que fizeram, registra tudo. Tenho os e-mails. Bom. Segundo, tens de pedir custódia de emergência hoje. Conheço um advogado de direito de família que pode receber-te em curto prazo num sábado. Mark, se o teu filho estivesse prestes a ser raptado, não trabalhavas fins de semana? Ele tinha razão. Há mais uma coisa, disse o Rico. Passei o nome do Julian por algumas bases de dados. Ele tem um historial interessante. Que tipo de interessante? Do tipo que envolve investigações de fraude de arte em 3 países diferentes. Nada que colasse, mas fumo suficiente para sugerir fogo. Estás a dizer que ele é criminoso? Estou a dizer que não é o empresário respeitável que finge ser. E se a Elise não souber disso, está prestes a levar um choque desagradável. Depois de desligar, sentei-me na cozinha a beber café e a refletir. A Emma desceu de pijama, o cabelo despenteado, à procura do pequeno almoço. Pai, pareces preocupado. Só a pensar em coisas do trabalho. Ela serviu-se de uma tigela de cereais e sentou-se à minha frente. A mãe vem para casa hoje? Acho que não, meu amor. Bom, isso surpreendeu-me. Bom, gosto mais quando somos só nós. É mais calmo. Sabes que a tua mãe te ama, não sabes? A Emma mexeu nos cereais pensativamente. Sei que ela acha que ama, mas ama mais a ideia de mim do que a mim de verdade. O que queres dizer? Ela quer que eu seja perfeita o tempo todo. Notas perfeitas, roupa perfeita, maneiras perfeitas. Fica zangada quando sou só uma miúda normal. E eu? A Emma sorriu. Tu gostas de mim mesmo quando sou nojenta, especialmente quando és nojento. Isso fê-la rir, e por um instante, as coisas pareceram normais de novo. Mas o normal estava prestes a tornar-se um luxo que eu não podia permitir. O amigo advogado do Rico concordou em receber-me aquela tarde. Chamava-se Patricia Wells e especializava-se em casos de custódia com complicações internacionais. Sr. Dorsey, vou ser direta consigo. Se a sua mulher levar a filha para a França, recuperá-la será extremamente difícil e caro. Mas não impossível, não impossível. Mas o processo da Convenção de Haia pode demorar anos, e não há garantia de sucesso. A sua melhor opção é impedir que eles partam desde o início. Como proceder? A ordem de custódia de emergência. Mas você precisará de provas convincentes de que sua filha corre risco iminente de ser levada para fora do país. Eu mostrei a ela os e-mails que havia impresso. Ela os examinou com atenção, anotando detalhes. Isso é promissor, mas falta algo mais sólido.